Hoje alguém irá morrer de fome. Hoje o frio vai calar mais uma voz. Em algum lugar, em alguma esquina eu sei, corações que sofrem sem ter forças pra viver. Hoje alguém irá ficar sozinho, abraçado à pena de não ter um lar. Em qualquer lugar é bem fácil encontrar gente sem carinho, sem motivos pra sonhar. Somos resposta, somos a mão do Criador, cheios de amor e de esperança em nossa voz. Ao seu lado existem muitos que não conseguem mais sorrir. Faça a diferença, faça alguém feliz. Hoje é tempo de fazer milagres, ajudando os outros, estendendo a mão. É preciso amar sem nenhuma restrição, transformar a vida de quem já não tem razão. Pare um minuto e olhe ao seu redor. Temos uma obra linda a fazer. Em qualquer lugar, em qualquer esquina aqui, leve a esperança e amor pra repartir. Somos resposta, somos a mão do Criador, cheios de amor e de esperança em nossa voz. Ao seu lado existem muitos que não conseguem mais sorrir. Faça a diferença, faça alguém feliz. Haverá mais alegria e vontade de cantar, sorrisos tão sinceros e crianças a brincar. Diferença só se faz ao estender a mão. Diferença a gente faz abrindo o coração. Somos resposta, somos a mão do Criador, cheios de amor e de esperança em nossa voz.
Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Né? Gratificante podermos estar mais uma vez aqui para juntos louvarmos e exaltarmos o nome dele. Boa noite a você que está conosco pela internet. Amém, porque você recebeu, atendeu o convite do Espírito Santo para estar participando conosco de mais uma noite na nossa conferência profética, O Grande Conflito.
Você pode estar entrando em contato conosco pelo nosso Twitter, @sedeprofética, ou então pelo nosso Facebook, facebook.com/sedeprofética. No final da programação, nós teremos então um vídeo chat, especialmente para você que está conosco pela internet. Então, vá aí bolando as suas perguntas, que já o pastor Marcelo estará aqui para respondê-las. O tema dessa noite será o santuário. Então, nesse momento, nós ouviremos uma mensagem musical que o Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações. Que há em mim, quero entender minha vida aqui, quero deixar tudo pra trás, tudo que me impede de ser feliz. Eu quero ser bom, quero a verdade falar, quero esperança a todos proclamar, quero ser livre, enfim, só em Cristo agora viverei. Eu quero me entregar, Senhor, tua luz em mim, quero me entregar, Senhor, ser usado por ti. Quero ser bom, quero a verdade falar, quero um coração renovado em mim. Não importa o que terei de deixar, quero me entregar, quero me entregar, Senhor, tua luz em mim, quero me entregar, Senhor, ser usado por ti. Oh, quero me entregar, Senhor, quero me entregar, Senhor. Meu falar, meu agir, vou viver só por ti. Verdadeira paz, pela graça terei. Lá na cruz, meu Jesus se entregou por mim. O seu sangue real me salvou. Quero me entregar, Senhor, tua luz em mim. Quero me entregar, Senhor, ser usado por ti. Oh, quero me entregar, Senhor, quero me entregar, Senhor, ser usado por ti. Amém? Nos entregar ao Senhor e deixar que Ele nos use. Amém? Nós iremos aprender nessa noite sobre o santuário. Mas antes, nós veremos uma entrevista
onde a população de Irecê irá dizer o que é que ela pensa sobre o tema dessa noite. Então vamos prestar bastante atenção. Saímos às ruas para fazer uma série de entrevistas para a conferência profética O Grande Conflito. Se Deus viesse morar consigo, você construiria uma casa para ele? Construiria. Construiria a melhor casa e a mais bonita. Ficaria do lado dele o dia inteiro, nem saía de O que perto. você acha, se Deus viesse morar consigo, você construiria uma nova casa para ele? Construiria. Deus merece uma ocasião melhor, né? Porque como ele é todo poderoso, nosso Deus, então eu acho que ele merece coisa melhor. André Delmano, 7 Profética. Só voz, só louvor, adorar o nome do nosso Deus. Teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua Ao voz, som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. e mesmo sendo pó, Com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, ao ouvir teu nome, teu santo nome.
confessar, louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A você que está conosco aqui no auditório, eu os convido nesse momento a se colocar em pé. Nós iremos cantar A Única Esperança. A você também que está conosco pela internet, vamos louvar o nome do nosso Deus. Arraste a sua cadeira. Só Deus, uma verdade, uma missão. Há um clamor no mundo por salvação. Há um amor que nos transforma, um poder que nos liberta, uma paz Que o mundo não dá. que o mundo não dá. Somos a luz a revelar quem és em nossa geração. Somos a voz a anunciar. Jesus, tu és a esperança, o caminho, a salvação, o amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz, a única esperança. Uma verdade, uma missão do mundo por salvação. Há um amor que nos transforma, um poder que nos liberta, uma paz que o mundo não dá. Somos a luz a revelar quem és em nossa geração. Somos a voz a anunciar. Jesus, tu és a esperança, o caminho, a salvação, o amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz. Se te amarmos e formos o mundo saberá que somos teus. Se te amarmos e formos o mundo saberá que somos teus. Jesus, tu és a esperança.
esperança, o caminho, a salvação, o amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz, a única esperança. Gratidão por teu grande amor. Muito bem, vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, querido Pai, obrigado por mais uma noite de podermos estarmos aqui para mais um estudo da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a programação desta noite, abençoe cada amigo, amiga e também os nossos irmãos que já se encontram aqui, aqueles que estão chegando, e também abençoe os nossos amigos que estão conosco pela internet. Isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, poder sentar. Boa noite. Deus seja louvado pela sua presença. Estamos felizes porque estamos chegando aí, hoje a 12ª noite, né? Então já estamos aí chegando ao final, ou como dizemos, né? Estamos descendo a ladeira. Muito bem, Deus seja louvado por isso. E hoje o tema de hoje é o santuário, né? O santuário é um tema extremamente importante. E nós vamos aprender se o santuário terrestre tem alguma coisa a ver com o santuário celestial, ou também respondendo uma dúvida de alguns, né, que acreditam que não existe santuário no céu. Então é o que nós vamos aprender nesta noite. Mas eu gostaria agora de falar com você que está conosco pela internet. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe ricamente. E eu quero mandar um abraço lá para o continente africano, para o nosso querido Abraão Jamba, que está lá de Angola. Um abraço para todos aí, irmãos, amigos de Angola, e também para você, Abraão. E também quero mandar um abraço, deixa eu ver aqui quem mais. Olha só, e falando de continente africano, mas ele não está na África, ele está aqui no Brasil, ele fez teologia, ele já se formou e também já fez até mestrado. É o nosso querido pastor Diniz Nangamona. Muito bem, Diniz, Deus te abençoe. E o Diniz, inclusive, vai se casar, e vai casar aqui perto, na cidade de Ipirá. Um abraço para você, Diniz, que Deus te abençoe, e também o teu ministério. Muito bem, você que está conosco pela internet, você pode interagir conosco através do nosso Twitter, que é @7profética, que nós vamos colocar aí agora para você. E também você pode mandar aí pode curtir a nossa página no Facebook e mandar a sua mensagem também, que é facebook.com/7profética. Muito bem, a minha equipe vai estar colocando aí no seu vídeo. E nós temos também uma sala de bate-papo, onde você pode entrar aí na sala de bate-papo e conversar com a nossa equipe, tá bom? Deus seja louvado pela sua participação, que estão aí várias pessoas de vários lugares, né? Muito bem, na conferência profética de hoje, então, nós vamos estudar no grande conflito sobre o tema O Santuário. E eu vou colocar agora um videoclipe para que você possa ouvir essa canção, embora essa canção está em inglês, mas tem a legenda ali em português. Então, a minha equipe vai estar preparando ali, né, para a gente colocar esse vídeo também para você, esse clipe também para você que está conosco pela internet.
walking on the road to Jerusalem. The time had come to sacrifice again. My two small sons, they walked beside me down the road. The reason that they came was to watch the Lamb. And they said, Daddy, Daddy, well, what will we see there? There's so much that we don't understand. And so I told them of Moses and Father Abraham. Then I said, dear, watch the Lamb. There will be so many in Jerusalem today. We must be sure this little lamb doesn't run away. And I told them of Moses and Father Abraham. Then I said, dear children, watch the Lamb. When we reached the city, I knew something must be wrong. There were no joyful worshipers there, no joyful worship song. And I stood there with my children in the midst of angry men. Then I heard a crowd cry out, let's crucify him. Get away, forced to play in this drama, a part I did not want to play. Why upon this day were men condemned to die? And why were we standing right here where soon they would pass by? I looked and I said, even now they come. The first one cried for mercy. The people gave him none. The second one was violent, and he was arrogant and loud. I still can hear his angry voice screaming at the crowd. Then someone said, there's Jesus. And I scarce believed my eyes. A man so badly beaten, he barely looked alive. Blood poured from his body, from the thorns on his brow, running down the cross, falling to the ground. I watched him as he struggled, and I watched him when he fell. The cross came down upon his back. The crowd began to kneel, and in that moment I felt such agony. In that moment I felt such loss, till a Roman soldier grabbed my arm and screamed, "You! Carry his cross!" At first, I tried to resist him, but his hand reached for his soul. And so I knelt and I took the cross from the Lord. I put it on my shoulder, and we started down
street, and the blood that he'd been shedding was running down my cheek. They led us to Golgotha. They drove nails deep in his feet and hands. And on the cross I heard him pray, Father, forgive them. Never have I seen such love in any other eye. Into thy hands I commit my spirit, he prayed, and then he died. I stood for what seemed like years, lost all sense of time. Then I felt these little hands holding on to mine. My children stood there weeping, and I heard the oldest say, Father, please forgive us. The lamb ran away. Daddy, Daddy, what have we seen here? There's so much that we don't understand. So I took them in my arms. We turned and faced the cross. And I said, dear children, watch the Lamb. Muito bem, assistimos esse belo clipe, né? Falando sobre aquele momento onde Cristo estava se entregando por nós e onde ali estava o Pai com aquelas crianças que foram para Jerusalém apenas para o sacrifício, para a parte da adoração, e se deparam com uma cena inusitada. E acaba participando, né, daquele momento, onde ele ajuda a carregar a cruz de Cristo, né? Muito bem, então hoje o tema é esse, o santuário, né? Então o santuário e o conflito. Qual é o conflito que existe na questão do santuário? É um tema muito interessante. E você que está conosco pela internet, pega a sua Bíblia, que agora nós vamos abrir ela e vamos aprender tudo sobre esse tema. E vocês estão aqui na igreja, vamos lá, Bíblia na mão e Jesus no coração, amém? Assim como nosso querido Gilmar Verdim, que está lá de Afonso Cláudio, lá em Espírito Santo. Um abraço aí para todos aí do Espírito Santo. Tive o privilégio de passar aí 2 meses comportando em Colatina. Um abraço para todos vocês aí de Afonso Cláudio, aí o nosso querido Gilmar. Muito bem, vamos lá? Bíblia na mão e Jesus no coração. E vamos então aprender sobre esta questão do santuário. E vamos aqui então ver o que Deus disse a Moisés em Êxodo capítulo 25, versículo 8. Êxodo 25, vamos lá, versículo 8. Êxodo 25, verso 8, vai ter aqui uma ordem de Deus para Moisés. Um verso bem pequeno, mas que diz aqui o início, né, de tudo, com respeito ao santuário. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Amém? Então, seja, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, o desejo de Deus é habitar no meio do povo. Por isso que existe igreja. Tem pessoas que falam assim, mas eu posso adorar em casa. Igual, por exemplo, tem muitos amigos que estão conosco pela internet. E tem alguns daqui da cidade que querem assistir em casa na internet. Não, tem que vir na igreja. A internet é para os nossos queridos que estão lá na África, Estados Unidos, Canadá, ou aqui no Brasil, em outros estados, né? Que não pode vir aqui. Agora, nós temos um local especial hoje,
que nós chamamos de igreja. Mas na época, Deus assim pediu para o nome fosse santuário. Então, ou seja, onde Deus ali queria estar no meio do povo, ok? Então, por isso, aí está o principal objetivo para criar o santuário, porque Deus quer habitar no meio do seu povo, amém? Muito bem, agora vamos aprender um pouquinho sobre essa questão do relacionamento. Como que era o relacionamento de Deus com o homem, em algumas etapas da vida. Por exemplo, antes do pecado, como era o relacionamento ali? Vamos lá, em Gênesis capítulo 2, verso 15. Gênesis capítulo 2, verso 15. Vamos começar a ver aqui agora com respeito ao relacionamento de Deus com o homem. Verso 15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para que o cultive e o guarde. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que der a comer, certamente o quê? Morrerás. Muito bem, aqui antes do pecado. Então, antes do pecado, não tinha empecilho nenhum para esse relacionamento. Hoje tem, mas nessa questão antes do pecado, não. Portanto, o relacionamento era face a face. Como diz em Apocalipse capítulo 22, que nós veremos Deus face a face. Então, ou seja, lá nos novos céus e nova terra, quando Jesus voltar e nós vamos para o céu, passar um período lá, nós vamos ver Deus face a face. Por quê? Porque não teremos mais o pecado em nossa vida. Amém? Mas vamos avançar. Bom, vamos continuar vendo agora após o pecado, né? Depois do pecado, como é que ficou esse relacionamento que antes era sem barreiras? Vamos lá em Gênesis agora 3, é só você encontrar aí o capítulo 3, versículo 10, que diz assim: e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive o quê? Medo, e me o quê? Escondi. Aí está. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos os dias, Deus ia ter um encontro com Adão e Eva. E tinha local e data marcada. Deus chega nesse dia e não encontra Adão e Eva lá. Né? Então Deus vem em busca do ser humano. Deus sabia o que tinha acontecido? Claro que sabia. Mas Deus, ele foi em busca. E começou a chamar Adão e Eva e procurar. E ali eles estavam escondidos, aí eles apareceram e falou isso, né? Eu estava nu, tive medo e me escondi. Eu sei que essa relação do pecado, muitas vezes, igual criança, né? Quando faz coisa errada, tenta esconder, né? Por quê? Porque tem medo do castigo. Deus não é assim. Você não precisa ter medo. Todas as vezes que você cometer um pecado, você pode ir correndo para os braços de Jesus, que Ele jamais vai olhar para você com um olhar de condenação. Quer ver um exemplo? Como é que foi o olhar de Jesus para Pedro? Depois que Pedro negou e o galo cantou, qual foi o olhar? Um olhar de amor, um olhar de compaixão, um olhar diferente do nosso, né? Diferente do ser humano. Foi um olhar de amor. Mas, após o pecado, como é que ficou então esse relacionamento? Apenas ouvia o quê? A voz, né? Não podia mais estar na presença como estava antes, agora somente a voz. Bom, passou-se o tempo e agora 3.000 anos depois, como é que está esse relacionamento? Isaías 59, versículo 2. Vamos lá para Isaías 59, verso 2. Pronto? 59, verso 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olhem assim. Então agora, quando chega 3.000 anos depois, acontece o quê? Aqui está, né? Ou seja, não podia mais ouvir a voz. Olha como é que o pecado foi acabando com a questão do relacionamento
de Deus com o ser humano, de nós com ele também, né? Foi acabando. Então, ou seja, depois do pecado só podia ouvir a voz, mas depois de um certo tempo, como 3.000 anos, não podia mais ouvir a voz e nem muito menos ver a face de Deus. Bom, e hoje, como é que está esse relacionamento hoje? Nos últimos dias, como é que vai estar esse relacionamento? Vamos lá? Apocalipse agora, capítulo 3, verso 20. Apocalipse 3, versículo 20. Apocalipse 3, verso 20. Apocalipse 3, versículo 20. Pronto? Diz assim: eis que estou à porta e faço o que, igreja? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua, cearei com ele e ele comigo. Muito bem, aí está. Agora, como é que está a situação? Está assim: se alguém ouvir a minha voz. Se alguém ouvir. Isso significa que muitos seres humanos não vão ouvir. Poderia ter essa igreja poderia estar estufada, mas por que não está? Porque muitos não estão dando ouvidos à voz de Deus. Poderíamos ter aqui mais ou menos uns 50 milhões de pessoas assistindo também pela internet. Mas por quê? Porque os convites foram enviados e muitos não ouviram a voz. Você que está aqui na igreja, você está aqui por quê? Porque você ouviu a voz. Amém? Você está conectado conosco por quê? Porque você também ouviu a voz do Espírito Santo e está conosco estudando esse tema. Muito bem, hoje então nós temos uma luta e temos uma dificuldade e um esforço para ouvir a voz. Deus pode falar comigo na minha casa? Pode. Pode falar num trabalho? Pode. Ele pode falar em qualquer lugar, mas tem um local especial chamado igreja hoje. E gostaríamos que nós fôssemos na casa dele, assim como você gostaria que ele estivesse na sua casa. É uma questão até incoerente, né? Você ora para Deus ir na tua casa, ele vai. Agora, ele te espera na casa dele e você não vem. É incoerente isso, né? Aí, às vezes, muitas pessoas ficam reclamando porque as coisas não acontecem, porque as bênçãos não vêm, porque não vêm. Pode ser, são vários fatores. Um desses, talvez, falta de comprometimento, ou, melhor dizendo, falta de, o que é igreja? Relacionamento. Entendeu? Então, esta questão do relacionamento, hoje, está totalmente destruída. Hoje, emprego é mais importante do que Deus, muitas das vezes. Dinheiro é mais importante, fama é mais importante, bens materiais é mais importante, outras pessoas é mais importante, festa é mais importante, enfim, muitas coisas hoje são extremamente importantes, e Deus não é. Sabe aquela questão que Jesus falou? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Aí muitos pensam assim: pronto, acordei de manhã, aí faz oração lá e tal, pronto, eu busquei a Deus em primeiro lugar. Não, não é assim não, meu querido. Não é assim não. Vou falar como é que é. Bom, nós estamos tendo aqui na igreja a conferência, certo? A conferência. O horário é de 7h30 até quando terminar às 9, 9h10, 9h15, por aí vai. E aí o que acontece? Aí muitos não vêm. Por que não vêm? Porque na hora que foi exigido para colocar Deus em primeiro lugar, não foi colocado. Então a pessoa não vem, é porque não está colocando Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque é para estar na igreja. É para estar na igreja. Tem horário de culto. Por exemplo, eu vou elogiar aqui agora algumas religiões, como por exemplo os muçulmanos. Os muçulmanos não tem conversa. Deu o horário de fazer uma oração, ele está no metrô, lotado de São Paulo, ou em qualquer outro lugar, está lotado dentro do ônibus, qualquer lugar, no mercado, ele para, estende o tapete ali, se ajoelha e faz oração. Está nem aí se está pagando mico, ou se as pessoas estão rindo dele, então não está nem aí. A questão dele é com Deus. No caso deles, com Alá. Não tem essa. Os judeus,
Deu a hora de sexta-feira, o pôr do sol, o carro não chegou em casa, eles param o carro aonde tiver, fecha o carro e tal e vai a pé para casa. Fecha o comércio, ou seja, é o dia de culto, é o horário de culto, eles param tudo. Por quê? Porque Deus em primeiro lugar. Agora, é no horário que não é horário do outro dia, de manhã, à tarde, não. Isso aí você tem os seus momentos de oração, mas o momento que a igreja se coloca, ali tem que dar prioridade. Ali que você demonstra se você está colocando Deus em primeiro lugar ou não, Então, é só um exemplo para que todos saibam de quando que é. Por exemplo, vai ter aí, o Luiz Gonçalves vai estar na nossa cidade aqui, fazendo aí no dia 20 de outubro. Eu não preciso nem falar nada. Não preciso falar. Você acha que não vai, que o pessoal não vai? Tem gente aí que está falando, pastor, de segunda-feira à noite ninguém vai. Fala, o quê? Não vai? Eles saem do emprego para poder ir, mas não deixam de ir. Então, gente, as coisas muitas das vezes, sabe? Porque, é uma programação assim, opa, não adianta. Você vai adorar a Deus com intenções, não é assim. Não é assim. Nós temos que ir para a igreja para adorar. Aí muitos vezes assim, quem é que vai pregar hoje? É o Zezinho. Não vou não. Ou seja, se fosse o pastor, fosse alguém de nome, ou alguém que ele gosta, ele iria. Não é assim. Então, ou seja, relacionamento hoje nosso com Deus está totalmente quebrado. Então, por isso que nós precisamos de um reavivamento e uma o quê? Reforma. E aí está, esse assunto precisa ser reformado em nossa vida. Bom, vamos agora comprovar essa questão do santuário, porque Deus falou para Moisés, olha, você vai construir o santuário. Tá, mas como foi esse santuário? Deus deu alguma indicação de como seria? Vamos comprovar isso em Hebreus, capítulo 8, verso 5. Vamos lá, Hebreus, capítulo 8, verso 5. Aqui, o livro de Hebreus, completamente todo ele fala sobre essa questão do santuário, É um livro especialmente escrito aí para o povo hebreu. Muito bem, diz assim o verso 5. Verso 4 e 5. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado aonde? No monte. Amém? Então, ou seja, Deus mostrou lá no monte um modelo do santuário. Então, essa crença que alguns têm, de que não existe santuário no céu, não é bíblico, porque a própria Bíblia está dizendo que tem. Deus mostrou um modelo, e assim ele fez de acordo. Agora, para comprovar mais ainda, vamos ler Apocalipse 11, versículo 19. Vamos ver o que o apóstolo João viu no céu. Vamos lá. Apocalipse 11, verso 19. Vamos comprovar aqui o que ele viu lá no céu. Diz assim, abriu-se então o santuário de Deus, que se achava onde? E foi vista a arca da aliança no céu o quê? E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Amém? Aí está. Então, ou seja, não tem como, a Bíblia é bem claro, existe sim um santuário no céu. E o que o Moisés fez, o santuário terrestre, ele é de acordo com o modelo que Deus mostrou. Então, o mesmo santuário que Moisés construiu, é um modelo que Deus mostrou para ele, ou seja, aí está um desenho do santuário que Moisés construiu, O santuário, ele tem 3 partes. Aqui eu vou mostrar a primeira, que é o pátio. Aqui está a tenda, que dentro dessa tenda tem 2 compartimentos. Eu vou te mostrar uma outra foto aqui daqui a pouco. Mas antes, eu quero agora mostrar para vocês os móveis. Aqui no pátio, nós temos aqui a bacia, que é justamente essa aí, uma bacia que era colocado água para o sacerdote e o sumo sacerdote lavar as mãos para tocar na oferta. Lavar as mãos. A oferta simboliza Jesus.
Então, não podia tocar com a mão suja. Tinha que tocar com a mão limpa. Não é? E muitas das vezes, nós fazemos as coisas da obra de Deus sem lavar as mãos. Né? Sem lavar as mãos. E essa questão do lavatório aqui também simboliza o batismo. Não é? Então a gente tem que lavar as mãos. Tu está com um problema de relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, você não pode adorar a Deus sem antes resolver o problema. Tem que lavar as mãos. Não é? Você vai dar a sua oferta, você tem que lavar as suas mãos. O que significa lavar as mãos? Você aplica a sua vida, o que você está precisando lavar, né? Muito bem. O santuário, ele dá várias reflexões profundas. O outro móvel que nós temos aqui é o altar de sacrifício. Esse altar de sacrifício, então, se eu for falar tudo dele aqui, na realidade poderia fazer só umas 3 noites aí seguidas, só falando do altar de sacrifício. Mas o altar de sacrifício, nós temos aqui um chifre que está aparecendo ali, tem 4 chifres ali. E quando o cordeiro ali era sacrificado, pegava o sangue e aspergia nas 4 pontas do chifre. Sabe o que significa essas 4 pontas aí? Norte, sul, leste, oeste. Ou seja, você participou dessa oferta aqui, você pode ir em qualquer lugar do mundo. Se você encontrar um outro tipo de purificação de pecado, você não precisa. Porque esse sacrifício, ele é um sacrifício que vai limpar o pecado do mundo. Aonde você passar, você não precisa fazer outro sacrifício, porque esse sacrifício aqui vale no norte, no sul, no leste e no oeste. Ou seja, assim como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Muito bem, aí está a oferta. A oferta, sendo no caso uma ovelha, que é o caso aqui dessa foto, ela não pode ter defeito. Nenhum defeito. Até manchas no corpo não pode ter. Né? Perna quebrada, cego, enfim, qualquer problema, não pode. Ela tem que ser perfeita. Por quê? Porque o cordeiro aqui simboliza a Cristo, sem defeito. Muito bem. Bom, vamos ver agora essa descrição. Como eu falei, dentro da tenda nós temos aí o lugar santo. E no lugar santo nós temos 3 coisas. Primeiro, uma mesa com 12 pães, um castiçal com 7 lâmpadas e um altar de incenso. Isso é o que nós encontramos ali no lugar santo. Então aqui está uma mesa aí, uma réplica da mesa com os 12 pães. Tem também aí o castiçal com as 7 lâmpadas e tem o altar de incenso. Mas agora, no lugar santíssimo ou santo dos santos, só tem um móvel só, que é a arca do concerto. E aí está aqui uma foto mostrando um momento aqui do sumo sacerdote, fazendo a parte aqui do dia da expiação, e aqui está a arca da aliança, né? E aí está uma réplica dela aí. Então, dentro da arca da aliança, nós encontramos alguns detalhes. Por exemplo, nós temos aí o maná, temos a vara de Arão e as 2 tábuas da lei de Deus, os 10 mandamentos, dentro da arca da aliança. Então, isso aí são os detalhes e curiosidades que nós temos sobre o santuário. Aí, aqui tem um outro desenho, né, do santuário. O que chama atenção nesse desenho? Chama atenção é as tendas. Eram as tendas. Bom, Deus falou que queria estar no meio do povo. As tribos de Israel eram na quantidade de... em qual quantidade que eram as tribos de Israel? 12. Muito bem. 12. Um santuário, ele tem aqui 1, 2, 3, 4 partes. Então, ou seja, 3 tribos ficavam aqui nessa direção, 3 aqui, 3 ali, 3 aqui. 3 vezes 4, 12. Deus ficava exatamente no meio do povo. Amém? E se Deus está no meio do povo, eu pergunto, quem é que pode ir contra o povo de Deus? Né? Ninguém. Muito bem. Bom, no dia da questão do sacrifício, né? Quando o sacerdote ele oficiava ali o sacrifício, o sangue era derramado à base do altar também, né? E parte da pele do cordeiro era tirada e também a gordura era queimada. E outra parte da carne o sacerdote comia. Agora, interessante, por que a gordura era queimada? Porque a gordura
não combina com o organismo humano. A gordura animal não combina com o organismo humano. Então por isso que Deus falou, a gordura vocês vão queimar para mim. Agora, nas outras partes, vocês vão comer como símbolo de estar comendo ali, ou como se fosse na Santa Ceia, né? Comendo pão, o corpo de Cristo, né? Era um simbolismo que apenas os sacerdotes ali, os levitas faziam. Bom, essa outra foto é a mesma que eu mostrei anteriormente. Aqui eu quero ressaltar essa questão do dia da expiação, quando ele queimava o incenso subia e ficava ali entre os dois anjos da Arca da Aliança, né? Que era um momento especial. Bom, e ali o sacerdote entrava 2 vezes por dia, mas o sumo sacerdote entrava 1 vez por ano para fazer esse trabalho que eu falei sobre o dia da expiação. Bom, no santuário, na cultura judaica, ou na tradição judaica, melhor dizendo, eles chamavam as 3 portas de 3 nomes curiosos. A porta do pátio, aqui está ela, a porta do lugar santo, a porta do lugar santíssimo. A cultura judaica, antes de Jesus vir e tudo, chamava elas disso aqui, ó. A porta do pátio chamava ela de quê? Caminho. A porta do lugar santo chamava de quê? E a porta do lugar santíssimo chamava de? Vamos lá em João capítulo 14, verso 6. E vamos ver algo que Jesus falou aqui. Vamos lá, João, capítulo 14, versículo 6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o... E o que mais? E a... Ninguém vai ao Pai senão por... Amém? Então, ou seja, quando o pecador chegava e sacrificava o cordeiro, o sacerdote só podia entrar com o sangue do cordeiro. E o sumo sacerdote, quando entrava 1 vez por ano, só podia entrar se tivesse o sangue. Então, quando Jesus falou esse texto, ele não falou à toa. Jesus falou esse texto, por quê? Porque eles já sabiam de que os judeus, no ritual do santuário, e também na tradição deles, eles deram nome à porta do pátio caminho, porque esse é o caminho que o pecador tem que trilhar, é levar o cordeiro até o altar. E ali, quando ele vai no lugar santo, encontra a verdade. E quando vai no lugar santíssimo, é decidido a vida dele. E aí Jesus chega e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Em outras palavras, o que Jesus estava querendo dizer? Aquele cordeiro que vocês sacrificam no santuário, aquele cordeiro simboliza a mim. Simboliza o Filho do Homem, simboliza o Messias. Era isso que Jesus estava querendo dizer, né? Ali para os discípulos. Bom, agora vamos ver alguns símbolos do que significa cada detalhe aqui no santuário. No pátio, nós temos ali o altar de sacrifício. O que é símbolo de quê? É símbolo de Cristo, que se entregou a si mesmo por nós, como sacrifício a Deus. E temos também aqui no pátio ainda, a bacia com água, que pode ser o Espírito Santo, como diz João 7,37, ou a palavra de Deus, como Efésios 5,26, ou o batismo, com João 3,5. Então aí está, a água pode simbolizar esses 3 detalhes. Vamos agora para o lugar santo. Nós temos ali a mesa com 12 pães. O que simboliza? É o símbolo de Jesus, o pão da vida, né? E também temos aqui, no lugar santo ainda, o castiçal com 7 lâmpadas, que é símbolo de Jesus, como sendo a luz do mundo. E também ali representa as 7 igrejas. Bom, aqui ainda nós temos o altar de incenso, que representa a oração dos santos, como está em Apocalipse 5, verso 3. Amém? Agora, no lugar santíssimo, né, no Santos dos Santos, nós temos a Arca do Concerto. E para a Arca do Concerto, ou Arca da Aliança, sobre o propiciatório era visível a presença de Deus. O que era o propiciatório? Propiciatório é a tampa. A tampa onde os 2 anjos estão ali, a tampa é o propiciatório. Né? O que o propiciatório estava fazendo? O propiciatório era uma espécie de mediador entre
A lei de Deus e o pecador que estava ali. Se a tampa não tivesse ali, o pecador era fulminado na hora. Por mais que o sumo sacerdote estivesse com autorização na presença de Deus. Né? Por quê? Porque a função da lei é esta, é condenar, não é salvar. Né? Muito bem, nós temos aqui também a questão, o que representa os objetos que estavam dentro da arca, o que ela representa? Vamos lá, nós tínhamos ali o que? O maná. O que mais nós temos ali? A vara de Arão e também as tábuas da lei. O que cada uma delas significa? Bom, o maná foi, inclusive, vocês sabiam que cai maná até hoje? Sabia não? Bom, eu não tenho aqui decorado a região ali na África, mas tem uma região na África, né? Inclusive, você pode acessar a página terceiroanjo.com e lá você vai ver o vídeo, né? Que eles foram lá fazer uma matéria para ver o maná e encontraram realmente o maná lá. Então, ou seja, o maná é esse pozinho branco, parecendo flocos de igual isso de fazer, isso, parecendo isso. Aí o que acontece? Um belo dia, estavam lá, essa região, com muita fome, sem comida, e aí o pessoal cristão, inclusive adventista, eles oraram a Deus e falaram: Senhor, se o Senhor não providenciar alimento por causa dessa seca aqui, vai todo mundo morrer de fome. Eles oraram, fizeram uma programação, uma vigília, oraram, e de repente, num outro dia, horas depois, apareceu um menino com um negócio branco comendo. E aí eu falei assim: rapaz, que negócio é esse aí? Eu achei ali, deixa eu ver. Aí o camarada experimentou. Quando experimentou, negócio doce, gostoso. Aí eu falei: rapaz, que negócio gostoso é esse? Onde você arrumou isso? Aí levou. Na hora que levou num lugar, estava lá no chão, uma montanha daquele negócio. E, inclusive, no vídeo mostra um rapaz da USP, lá em São Paulo, que ele foi lá para ver esse negócio e trouxe para o laboratório na USP. E aí, depois da análise, aí o rapaz perguntou: e aí, o que é isso aí? Ele falou assim: rapaz, saber o que é eu não sei, mas uma coisa eu sei, tudo de alimento que o ser humano precisa, tem nesse negócio aí. O ser humano comendo isso aí não precisa comer mais nada. Amém? E acredite se quiser, até hoje, nunca parou de cair. Vai lá, acaba, aí no outro dia está cheio de novo. Não é? Deus seja louvado por isso. E aí tá, o maná é o quê? Exatamente, Deus o quê? Proverá. E foi o que aconteceu, e que naquela época, como a Bíblia diz, e como tem esse relato, e tem provas, né? Só você assistir o vídeo lá, que está lá, terceiroanjo.com, e você vai ver essa matéria lá, muito interessante, vale a pena você ver. Muito bem, a vara de Arão. O que significa a vara de Arão? Deus está no controle, Deus está no controle, né? E nós temos aqui também as tábuas da lei, que significa amor e justiça. Então, meus queridos, aí estamos aí diante dessa questão do santuário, né? Então tem aí o cordeirinho, né? Que era levado sem defeito, inocente, para morrer no lugar do pecador. E aí nós temos aí então, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é justamente esse cordeiro que era levado para ser sacrificado e ali feito o serviço no santuário, e no dia da expiação ele ali era também o sangue que era colocado no propiciatório, que purificava todo o santuário. Bom, Jesus então, quando foi ao batismo, João Batista olhando para ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é esse cordeiro também, como diz Isaías, capítulo 53. E aqui cabe uma explicação muito interessante. Em Atos 8 e 9, ali conta a história do eunuco, que foi a Jerusalém para adorar. E quando ele estava vindo embora, ele começou a ler as Escrituras. Por que ele estava lendo as Escrituras? Porque ele, ao ir a Jerusalém, ele viu algo que deixou com dúvida. E o que ele viu lá? Ele viu uma confusão tremenda, pessoas correndo para lá e para cá, e 3 homens carregando uma cruz, e no meio desses 3, aquele ao qual ele foi adorar, Jesus. Mas ele viu Jesus sendo acusado como sendo um marginal, como sendo um bandido.
né, e sendo morto, inclusive, como os 2 ladrões. Então, ele, triste, volta para a África. Mas no caminho, aparece ali, né, Felipe, e Felipe pergunta: Eunuco, você está entendendo o que você está lendo? E ele diz: como que eu vou entender se alguém não me explicar? O que é que ele estava lendo? Está aqui, Isaías 53, versículo de 3 a 7. Era o que ele estava lendo. E aí ele perguntou: é quem que o profeta está falando? É ele? É um outro que vai vir? Quem é? E aí Felipe falou: não, meu amigo, esse aí é Jesus Cristo. É aquele ao qual você foi adorar, que estava sendo crucificado, ele estava se entregando por nós. Amém? Bom, mas Cristo, então, ao morrer na cruz do Calvário, agora o que acontece? Vou dar uma explicação rápida aqui. Tem muitos cristãos hoje que dizem que a lei foi abolida. E eles têm razão, a lei realmente foi abolida. Mas qual lei? Não é a lei dos 10 mandamentos, como eles dizem, mas sim o ritual do santuário. Algumas leis, algumas ordens, ordenanças que eram do santuário. Por quê? Porque Mateus, abra lá em Mateus, capítulo 27, Mateus 27, versículos 50 e 51, é o momento onde ocorre algo com o santuário. Muito bem, diz assim 49. Os outros, porém, diziam, aliás, é isso mesmo, 27, 59. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Amém? Então, ou seja, aqui está. Quando Jesus morreu, o que aconteceu com o santuário? Ele se rasgou. Agora, interessante, o que é curioso nessa questão de o véu se rasgar? Porque o véu, ele era alto. A cortina era alta. Como é que ele ia rasgar, o sacerdote ia rasgar? Ou ele tinha que tirar, ou senão ele pegar uma escada muito alta e rasgar. O fato de rasgar de alto para baixo, quem foi que rasgou? Foi o próprio Deus. Amém? O próprio Deus, ele rasgou o véu do santuário, dizendo, sabe o quê? Inclusive, a Bíblia relata que naquele momento, o sacerdote ia sacrificar um cordeiro, e quando aconteceu o terremoto, o cordeiro fugiu, e o véu se rasgou ali. E isso significa que a partir daquele momento, não havia mais necessidade de sacrificar animais, cordeiros, pomba, os animais que eles sacrificavam, porque o verdadeiro cordeiro já tinha sido sacrificado. Amém? E aí está João dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, Jesus bate na porta do coração do Senhor. E hoje, o Cordeiro bate na porta. Vocês viram a questão do relacionamento, né? Hoje, como é que está o relacionamento? Se alguém ouvir minha voz, eu estou batendo. Uma coisa é certa, Jesus já não vai parar de bater. Vai chegar um momento que ele não vai bater? Vai. Mas também vai chegar um momento no coração humano que ele não vai conseguir mais ouvir. Queridos, hoje é o dia, hoje é o momento de você abrir o coração para Jesus. Hoje é o momento de você refletir no que o Cordeiro fez por você. Era você que era para morrer. Era eu que devia morrer. Mas ele veio para sofrer e para morrer em nosso lugar. Amém? E hoje você pode abrir o seu coração. Hoje você pode ir a Jesus, porque Ele pode nos perdoar. Ele pode nos purificar de toda injustiça. Amém? E Jesus, quando voltar, Ele vai vir buscar aqueles que o aguardam. Ele vem buscar aqueles que se prepararam, aqueles que entregaram a vida a Jesus. Queridos, Jesus, Ele é hoje o personagem central que precisa ser buscado, precisa ser estudado, precisa ser também louvado, porque hoje, no mundo que vivemos, muitos buscam ídolos,
Sabe por quê? Porque Ele é a única esperança. Esperança é algo que o ser humano tem que buscar, mas buscar paz e segurança por meio de relacionamentos políticos, buscar paz e segurança por meio de outras coisas, não vai acontecer paz. Infelizmente, como diz na Bíblia, onde buscarem paz e segurança, haverá destruição. Por quê? Porque estão colocando esperança em um mundo que não tem esperança. Você não vai encontrar esperança, porque a sua esperança está no consultório celestial, está no lugar santíssimo, fazendo intercessão por você. Amém? Anderson vai cantar uma música. E se você tem um pedido especial de perdão a Deus, se você tem a necessidade de sair daqui perdoado pelos seus pecados, enquanto Anderson canta, eu gostaria de vocês colocassem em pé, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados. Você também está conosco na internet. Peça perdão, entregue a sua vida a Jesus nesse momento. Vejo-me pequeno, começando a entender que o mundo e tudo ao meu redor foi criado por um Deus. Ouvir tantas histórias sobre um povo de Israel, ouvir de um Deus poderoso e super protetor, que abriu o mar vermelho, fez até o sol parar. E no entender de uma criança era um super-herói. És o meu herói, você é o meu herói, doador de toda a vida. És o meu super-herói. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. Li a tua palavra, me tornei conhecedor que esse mesmo Deus na cruz por mim se entregou, salvou a minha vida, me fez mais que vencedor. Até sobre a própria morte Ele triunfou. És o meu herói, você é o meu herói, doando sua própria vida, mesmo sem eu merecer. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. És o meu herói, você é o meu herói, doando sua própria vida, mesmo sem eu merecer. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói.
és o meu herói. Amém? Deus seja louvado. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, só Jesus é o nosso herói. Um herói que nos salvou do pecado, nos salvou daquilo, Senhor Deus, que muitos hoje não têm esse conhecimento. Muitos acham, Senhor Deus, de que as coisas neste mundo é tudo normal, mas não é normal. O normal, Senhor Deus, é estar nos braços de Jesus. Por favor, Senhor, abençoe para que o Cordeiro possa, Senhor Deus, alcançar muitos corações. Nós sabemos que Jesus está muito próximo de voltar e nós precisamos estar preparados. E eu quero, Senhor Deus, agradecer, porque nesta noite a Tua palavra alcançou os corações aqui na igreja e também os nossos amigos que estão pela internet. Que o Senhor continue trabalhando em nosso coração e nos prepare cada vez mais para o encontro contigo nas nuvens dos céus. Abençoe, ó Pai, essa noite e amanhã possamos estar aqui novamente às 19h30 para mais louvores e estudo da Tua palavra. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua visita, pela sua presença nessa noite. Amanhã às 19h30 estaremos aqui novamente. E você que está conosco pela internet, vai começar daqui a 2 minutos o nosso vídeo chat. Então, se você quer interagir, quer participar conosco, aguarde, daqui a 2 minutos estaremos de volta. E aos demais, então, estarei à porta para cumprimentá-los. Até amanhã e que Deus os abençoe. Olá, boa noite a todos. Amém, porque você esperou aí, né, até o finalzinho do programa para estar aí participando conosco também do nosso vídeo chat. Você pode estar entrando em contato conosco pelo nosso Twitter, @SESProfética, ou então pelo Facebook, facebook.com/SESProfética. Pode estar então mandando as suas perguntas, suas dúvidas sobre o tema dessa noite, né? O santuário. Santuário terrestre é como se fosse não a réplica, mas algo parecido com a do céu, do celeste. É o que Deus, assim, no Monte Sinai, mostrou para Moisés, né? Ele tinha um modelo e apresentou o modelo para ele fazer, e ele fez como ele viu ali no Monte Sinai, né? E o santuário, assim, é um tema muito interessante, um tema, assim, abençoado. E você que está conosco no vídeo chat, se você compreendeu, Deus seja louvado, porque na verdade o Espírito Santo
Ele está no santuário e Ele nos ajuda a entender todos os temas, os assuntos da palavra de Deus, né? É isso aí. Santuário. Ficou alguma coisa na pregação assim que o senhor gostaria de ter dito, mas sobre o santuário, uma outra curiosidade a mais sobre o santuário? Olha, a questão que não deu para a gente trabalhar, porque como eu falei, o santuário é um tema muito vasto, mas uma coisa muito curiosa e interessante é que no santuário nós encontramos o fundamento para todas as nossas doutrinas e crenças. Por exemplo, no santuário nós temos ali a questão do sábado, nós temos a questão do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós temos ali também a questão da ressurreição, nós temos ali a questão até mesmo da erradicação do pecado através do juízo, né? O dia da expiação era um dia de juízo, né? Então, ou seja, no santuário nós temos a base para todas as doutrinas que a Bíblia nos apresenta. No caso, só quem poderia entrar no lugar santíssimo seria o sumo sacerdote. Exatamente. Então, o sumo sacerdote, ele tinha então toda uma preparação, né? Para poder entrar no lugar santíssimo. Caso o sumo sacerdote tivesse feito algo de errado, alguma coisa do tipo, e ele entrasse no lugar santíssimo, o que aconteceria? Olha, inclusive foi interessante você falar sobre isso, porque é o seguinte, os judeus, por via das dúvidas, eles amarravam uma corda na cintura, e na orla da vestimenta eram colocados sinos, porque enquanto o sino balançasse, o pessoal que estava fora sabia que ele estava vivo. Se o sino parasse de balançar, então isso significaria que ele tinha morrido. Por quê? Como é que eles iam tirar o corpo do camarada dentro do lugar santíssimo? Eles não podiam entrar. Então ele tinha que puxar pela corda. Mas a Bíblia não apresenta nenhum relato de alguém que acabou morrendo. Porque até mesmo no peitoral tem Urim e Tumim. São as pedras, 12 pedras que eram colocadas no peitoral. E antes dele entrar, as pedras assim brilhavam, ou seja, Deus autorizando o sumo sacerdote a entrar. Na verdade, a corda era a falta de confiança do povo, porque Deus já tinha dado essa questão. Agora, o sumo sacerdote tinha toda uma preparação. Ele separava um cordeiro ali, ele fazia toda a parte ali da cerimônia do sacrifício, e ele entrava com sangue também. Então ele entrava com sangue, pedindo perdão, não só pelo pecado da nação, mas também o seu próprio pecado também. Então por isso que ele era, vamos dizer assim, protegido, por causa dessa preparação, ele era protegido. Agora, se falhasse na preparação, ele infelizmente era fulminado, como diz a Bíblia, né? Nossa. Vamos então mandar abraços, né? Tem aqui o nosso querido Gilmar Verdim, do Espírito Santo, que está participando conosco. A Sara, que é de Portugal, né? Isso. Que tem participado conosco sempre. E também Gemima, ela está em Lagarto, ela queria sentar em Lagarto, né? E pede que a gente ore por ela, ore pelos estudos dela. Olha que legal, em Lagarto aí o pastor Adalberto, que é o pastor da Igreja Adventista em Lagarto, é um grande amigo meu. Um abraço para todos vocês de Lagarto aí, viu? Pronto. Quem é, na época, né, lá, tinha o sumo sacerdote. Isso. Tinha o sumo sacerdote, vários, a Bíblia relata, né, alguns. E hoje, nós temos um sumo sacerdote? Hoje, e quem é esse sumo sacerdote? Olha, nós temos, e o livro de Hebreus fala sobre ele. Olha só, vamos abrir aqui no livro de Hebreus. Deixa eu ver aqui o versículo. Deixa eu ver. Olha só, capítulo 4 de Hebreus, versículo 14, 15, 16, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça,
e a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Então, o sumo sacerdote que nós temos, ele passou por tudo que nós passamos. Se temos, não existe ninguém assim que preenche as características de um mediador, de um defensor, mais do que Jesus. Porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas não cometeu pecado. Então, ou seja, por isso que ele é o nosso grande, o apóstolo Paulo colocou aqui, ó, grande sacerdote, né? Deus seja louvado por isso. Amém. Em relação à lei, o senhor falou aqui sobre as leis, tanto a cerimonial, né, quanto E a moral. A moral, ou leis dos 10 mandamentos, né? E algumas pessoas pregam de que uma dessas leis foi abolida. Exatamente. E que lei foi essa? Pois é, muitos apresentam, muitos cristãos aí, evangélicos, enfim, falam que a lei foi abolida, quando não tem nenhum texto da Bíblia que fala isto. Mas muitos falam. Então, ou seja, nós temos que ir pelo que a Bíblia diz. O que realmente houve sim uma lei que foi abolida. Agora, com respeito ao santuário, olha só que coisa interessante. Quando a Bíblia, no Novo Testamento principalmente, fala da lei, quando fala lei, em alguns contextos está se falando da Torá. O que é a Torá? É os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. São esses 5, certo? Eles é conhecido também como livros da lei. Livros da lei. Nesses 5 aqui, o que está nesses 5 aqui? Está a lei dos 10 mandamentos, está a lei de todo o santuário, está a lei dos animais limpos e imundos, e várias outras leis nós encontramos nesses 5 primeiros livros da Bíblia. E uma coisa curiosa, no santuário havia uma lei que era colocada ao lado da arca, mas tinha uma lei que era colocada dentro da arca. A lei que ficava dentro da arca eram os 10 mandamentos, as 2 tábuas dos 10 mandamentos, ficava dentro da arca. Mas a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ficava ao lado da arca. Agora eu pergunto, qual que é mais importante? Quem está dentro da arca ou quem está do lado da arca? O que você acha? Está dentro, ou os dois, sei lá, as duas. Bom, o dentro da arca é os 10 mandamentos. O que está fora é os livros. É claro, evidentemente, de que o que está dentro da arca tem uma importância muito maior do que o que está fora da arca, não é? Agora, não é isso nem tanto o significado. O significado é que a lei de Deus, ela tem um lugar especial dentro da arca. Os livros da lei estão ali, né? Então, ou seja, quando João viu a arca da aliança no céu, certo? Obviamente, ele também não diz, eu vi a Torá no céu. Não, ele viu a arca da aliança. Se a arca da aliança está no céu, os que estão dentro dela também está lá, inclusive a lei de Deus. Então, ou seja, a lei de Deus, ela é eterna. Os 10 mandamentos são eternos. Mas quando Jesus morreu, como diz Mateus, capítulo 27, versículo 51, olha só, Mateus, capítulo 27, versículo 51, diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou de 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Ou seja, a partir desse momento, o santuário não havia mais necessidade dos seus rituais. Não havia mais necessidade. Portanto, a partir dali, não havia mais necessidade de sacrificar cordeiros. Então, a lei que foi abolida foi esta. Não os 10 mandamentos. Sim, vamos mandar abraços. Muito bem. Micaías Lopes e Ícaro San, né? E também tem um amigo aqui de Angola, Abraão Jamba. Né? Olha, Abraão Jamba, um abraço para você, Deus um abraço a abençoe. todos aí de Angola, né? Deus abençoe. Alguma coisa sobre o tema de amanhã? Bom, o tema de hoje, 12º, foi aí o santuário. Bom, nesse ritmo do santuário, nós vamos estudar amanhã o juízo final, que tem a ver com o tema de hoje, que foi o santuário. Então, eu convido você amanhã, às 19h30, para estudar sobre o juízo final. E que Deus te abençoe
para que você possa estar conosco amanhã, porque o tema de amanhã vai ser muito importante. Então vamos orar? Vamos orar. Feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Querido Deus, querido Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas e na vida dos nossos amigos que estão nesse vídeo chat. Que o Senhor possa abençoar os pedidos de oração, atendendo a cada um de acordo com a tua vontade. Abençoe a Sara, abençoe também ali as dificuldades ali que encontra as nossas amigas ali de Lagarto e outros mais que fizeram seus pedidos aqui. O Senhor conhece cada um deles e nós estamos aqui pedindo e clamando no nome de Jesus que o Senhor atenda a cada um deles de acordo com a tua vontade. Esteja conosco, Senhor. Nos dê uma noite na sua companhia e amanhã possamos estar aqui novamente para mais um estudo da tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, amanhã nós nos encontraremos aqui com o tema Juízo Final. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com